A reforma tributária pode impactar empreendedores do comércio e serviço, além dos profissionais liberais. No caso dos profissionais liberais, é possível que a carga passe de uma média de 11% para até 25%. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado tributarista José Mauro. Doutor José, muito bom dia, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, Tiago. Obrigado aí pelo convite. Doutora, a pergunta é a seguinte: como que essa alíquota de 25% ela vai impactar o bolso dos profissionais liberais aqui do Brasil? Paula, primeiro eu gostaria de elogiar a Jovem Pan por essa abertura que vocês têm dado para a gente poder debater, discutir, trazer ideias sobre um tema tão relevante que, quando a gente observa a tramitação no Congresso Nacional, a gente fica preocupado com a velocidade que o projeto anda e a preocupação de talvez não haver o necessário debate sobre todos esses pontos, e em especial esse em relação aos profissionais liberais, né? Você levantou aí um efetivo aumento de 11% até de 15% para prováveis 25% a 28%, quando a gente olha só para o IBS e a CBS que estão em pauta. Mas a gente tem que lembrar também que os profissionais liberais, nessa cesta que chega aí de 11,33% até 15%, alguns tributos não vão ser contemplados na composição do novo imposto, né? A exemplo de RPJ, contribuição social, e folha de pagamento desses profissionais liberais. Então, existem estudos que que identificam uma possibilidade de aumento de até 300% na arrecadação, justamente porque, além do novo IBS, que pode chegar aí a alíquotas de 25% a 28%, também não se sabe exatamente, não vieram números para a gente conseguir fincar uma bandeira sobre esse percentual, mas esses profissionais liberais ainda vão ter que pagar IRPJ e contribuição social, e também os tributos incidentes sobre folha de pagamento, que não está dentro da nova proposta. E se a gente pensar também que, em seguida, pode vir uma reforma de tributação sobre a renda, que invariavelmente tende a tributar dividendos, a gente está falando aí de uma possibilidade muito grande de um impacto gigantesco na tributação desses profissionais liberais, advogados, médicos, arquitetos, né, que vão sofrer bastante com essa nova incidência. Por isso que é muito importante esse debate para a gente buscar e identificar soluções para amenizar esse impacto. Claro. Doutor, a gente está conversando aqui na Jovem Pan com inúmeros setores. A gente falou muito com o setor supermercadista, o setor de restaurantes também, e todos demonstram essa preocupação. Agora, é inegável que a reforma tributária é mais do que necessária. Como que esses setores podem conversar agora com o Congresso para que o Senado faça as mudanças necessárias e não aconteça esse aumento da carga, como o senhor vem ressaltando aqui? Tiago, acho que o espaço de vocês é fundamental. A sociedade civil tem que se organizar. Nós, enquanto contribuintes, né, todos nós, cidadãos contribuintes, nós temos que reivindicar daqueles que são os nossos representantes, agora no Senado. Espera-se que o Senado dê o tratamento adequado, ouça as entidades representativas do setor, porque o que a gente observou na Câmara, um exemplo um pouco mais próximo aqui da minha realidade, é que a OAB, por meio da seccional, a OAB Federal e várias seccionais, levaram vários apontamentos, inclusive propuseram emendas à proposta, mas isso passou batido, né? As emendas não foram aglutinadas no projeto da emenda. É fundamental, então, que a sociedade civil, seja por nós, diretamente provocando, acionando os nossos representantes, mas também por meio de entidades, que o Senado, ampliando e abrindo a possibilidade de debate, participação por meio de audiências públicas, que a gente possa fomentar esse debate. Acho que aquele ditado, deixa como tá para ver como fica, ele nunca foi tão inadequado quanto agora. Acho que
A ideia agora é que a gente possa debater, propor medidas, oferecer soluções. Quando a gente pega aqui profissionais liberais, a gente olha, folha de pagamento, a princípio, não estamos vendo a lei complementar, não vai gerar crédito para fins de dedução desse tributo que se propõe a tributar um valor agregado. Mas folha de pagamento em determinadas profissões é um dos insumos que mais impacta a atividade, né? E isso não está sendo refletido dentro da proposta. Quando se vier alguma tributação sobre dividendos, a gente tem que pensar que o setor de serviços foi altamente impactado. Como que vai ser essa composição, esse ajuste no pagamento de tributação de dividendos da pessoa jurídica para os sócios, né? Então, acho que o espaço de vocês está sendo fundamental para a gente conseguir debater, apresentar os problemas, e isso tem que chegar no Senado para que eles consigam avaliar e conseguir fazer com que a reforma tributária, como você bem disse, tão necessária, chegue num modelo que não eleve a carga tributária para as pessoas físicas, que no final das contas vão ser aqueles que vão pagar o custo dessa nova reforma. Doutor, agora quem participa da entrevista também é o nosso comentarista Diogo Schelp. Schelp, sua pergunta? Bom dia, doutor. O senhor está dando um cenário aí que demonstra a possibilidade de uma penalização da classe média, especialmente, né, em relação à tributação. O senhor falou sobre a questão dos profissionais liberais, dentro dessa reforma que agora foi aprovada na Câmara. Agora, eu queria saber se também na reforma da tributária em referente à renda, essa penalização ainda não pode crescer ainda mais. Além da questão da tributação de dividendos, há uma possibilidade, dentro das propostas que estão sendo colocadas, de que a tabela progressiva do imposto de renda acabe penalizando mais também profissionais liberais, a classe média ou alta? Diogo, bom dia, tudo bem? Sem dúvida. Um aspecto muito importante que foi levantado como uma bandeira na apresentação da PEC é que serviços são, entre aspas, subtributados em relação a bens e serviços, e que haveria uma tendência maior da classe média a adquirir mais serviços do que bens, e que o novo tributo teria condições de oferecer mais regressividade, né? Quando a gente olha para profissionais liberais, eu não consigo enxergar de fato essa correlação, né? É fácil entender a tributação sobre serviços de Netflix, né? Que, dada a essencialidade, a preponderância, algum grau de importância e essencialidade para as pessoas, é fácil enxergar esse desenho da proposta. Agora, alguém que precisa contratar um advogado, alguém que precisa passar por uma consulta de um dentista, ele não está escolhendo esse serviço porque ele pode pagar, ele está escolhendo esse serviço porque ele precisa pagar. Então, a tributação sobre alguns serviços essenciais, e invariavelmente a grande maioria dos profissionais liberais vão se enquadrar dentro dessa hipótese, saem dessa ideia, dessa proposta inicial do que vem sendo defendido na PEC. Olhando para a tributação sobre a renda, você tá corretíssimo, né? Então, a gente não sabe como vem esse desenho. Nós estamos trabalhando com base no que é dito, nas propostas que vieram anteriormente, estamos tentando fazer alguns prognósticos. Mas, de fato, a tributação sobre a renda, se ela não for, ou se não houvesse um debate em concomitância com a tributação sobre o consumo, quando ela vier depois, ninguém vai garantir que ela vai se amoldar ou pressupor o que vai acontecer com o novo IVA, com a CBS e com o IBS. Não é garantido que haja um tratamento diferenciado, seja para profissionais liberais, mas também para os outros serviços que também vão ser altamente impactados por essas alíquotas de 25% a 28%. E, em contrapartida, quando a gente pensa num tributo
de base ampla, com crédito integral. Quando a gente olha para uma grande maioria dos serviços, a possibilidade de geração de crédito a partir de insumos, ela é muito mais restrita se a gente comparar com a tributação sobre bens, né? Então, invariavelmente, a gente tem uma preocupação muito grande de um aumento não só na tributação pelo IBS, mas também na tributação sobre a renda. Doutor, a última pergunta de Cristiano Beraldo. Cristiano. Doutor Zé Mauro, bom dia. A gente tem no Brasil hoje um ambiente tributário absolutamente complexo e essa complexidade ela acabou servindo de instrumento para piorar, dificultar a vida do contribuinte. Tudo é muito difícil e muito caro. A reforma tributária, então, ela é necessária não só por uma questão de alíquota de imposto, mas também pela forma de arrecadar. Tem que ser fácil pagar imposto, tem que ser direto, objetivo, temos que acabar com esse volume imenso de brigas judiciais em relação aos tributos. Na sua avaliação, se nós separarmos forma da alíquota ou das alíquotas, o senhor acredita que esta reforma tributária traz um avanço, ela é benéfica? Cristiano, bom dia, tudo bem? Olha, eu estou sendo muito otimista, tá? Eu gosto de tentar esperar sempre o melhor, mas a gente tem que se preparar para o que pode vir, né? Todo o desenho desse novo tributo, ele está sendo postergado para uma lei complementar. E é curioso, se a gente olhar o texto da emenda, como é que a Constituição está, entre aspas, delegando todo esse desenho para a lei complementar. Um dos aspectos, e que talvez esse é o que mais me preocupa, a Constituição usa muito verbos poderá e poderão. Então, como se desse ou deixasse ao alvedrio do legislador complementar, alguma margem, né? E quando a gente pensa em tributação e olha para a Constituição tem que vir e dar diretrizes muito objetivas. E a gente pensando em simplificação, apesar do modelo sugerir isso, a gente vai depender muito do que vem por meio de lei complementar e ainda com essa maleabilidade e alguma dificuldade depois, porque o que vai acontecer? Aprovada a emenda, a gente vai depender do Congresso para editar essa lei complementar, né? Então, a gente vai depender muito de um ambiente político em que a construção e especificamente a realização desse valor de simplificação vai depender muito do desenho que vier do Congresso, né? Hoje, se a gente pensar que já não é mais um tributo só, já assumiu uma característica de IVA dual. A gente pensar num imposto seletivo, que cada unidade vai, por mais que as alíquotas vão ter que ser uniformes, os municípios vão poder graduar ali em percentuais. No projeto de emenda introduziu-se ali um tributo que vai de encontro a tudo que esse desenho da proposta do IVA trata, que é um imposto ali sobre bens iniciais de produção na cadeia, que vai ser altamente cumulativo, vai repercutir na cadeia. Perfeito. Então, a esperança é que o modelo consiga ser implementado de forma simples. Mas, analisando o que aconteceu na Câmara, que várias exceções foram introduzidas, né, alguns elementos para descaracterizar de alguma forma o tributo tal qual ele foi desenhado no início, já podem dar algum indicativo que a legislação complementar, quando trouxer um desenho mais efetivo, pode trazer graus de complexidade, e aí a gente ainda vai conviver num período de transição com um regime, como você disse, altamente caótico, com um novo regime que ninguém sabe como é. Então, esse período de transição a gente vai pagar um custo de conformidade muito grande.
e vamos esperar e tentar, né, enquanto sociedade civil, profissionais da área contábil, do direito, né, do sistema econômico, assumir esse compromisso de que essa proposta tem como grande valor a simplificação. Então, isso vai demandar um esforço muito grande das áreas técnicas da sociedade civil, mas também do Congresso para realizar esse valor que hoje implica não só, né, em complexidade, mas também em custos de conformidade que jogam o Brasil em quase último lugar, quando a gente pega estudos do Banco Mundial, na capacidade de apurar e identificar os valores a serem pagos dos tributos, né? Isso certo, doutor. Tem que ser colocado como uma bandeira. Tá ótimo, perfeito. Não temos mais tempo. Doutor José Mauro, advogado tributarista, falando sobre os impactos da reforma tributária aqui no Jornal da Manhã de hoje. Doutor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Até.